Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Nesta aula vamos estudar, gente, Administração Pública Indireta, a segunda parte, onde iremos falar dos conceitos e características das empresas estatais, ou seja, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Vamos lá, então? Administração Pública Indireta, empresas estatais. Bem, por empresa estatal ou governamental, também chamada de governamental, temos que significa que ela compreende as sociedades de economia mista, empresas públicas e outras empresas que eventualmente sejam controladas direto ou indiretamente pelo Estado. As empresas estatais, gente, estão dispostas no artigo 37, inciso 17 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Bem, vamos começar aqui pelo conceito o conceito das duas, das empresas estatais, beleza? Então vamos começar aqui, vamos ver. Primeiro a gente vai começar pelo conceito de empresa pública. A gente pode verificar, gente, a sua definição legal no texto do artigo 3º da Lei das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2016. Ela diz assim, empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Assim, gente, nós temos que a empresa pública, diferentemente das autarquias, possui personalidade jurídica de direito privado, podendo assim, em tese, atuar na economia. Quanto às sociedades de economia mista, nós podemos verificar sua definição legal no artigo 4º da Lei das Estatais. Diz assim, sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Há, no entanto, gente, uma distinção importante das sociedades de economia mista em relação às empresas públicas, pois as sociedades de economia mista podem prestar serviço público e não necessitam ser criadas diretamente por lei. Esse é o entendimento do STF consignado na ADI 1642 do Distrito Federal, que diz assim, distinção entre empresas estatais prestadoras de serviço público e empresas estatais que desenvolvem atividade econômica em sentido estrito. As sociedades de economia mista e as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal, o regime jurídico próprio das empresas privadas. O parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, sociedade de economia mista e entidades que prestam serviço público. Vamos então dar uma olhada nas características dessas empresas estatais. Para que sejam instituídas empresas públicas e sociedade de economia mista, deverá, gente, haver uma lei específica para suas criações. Assim, somente a lei autorizativa de uma criação que é alvo de estudo do direito administrativo, porque a regulamentação posterior ao funcionamento dessas empresas estatais deve ser estudada pelo direito civil, porque vão ser pessoas jurídicas de direito privado, entendeu? Assim, gente, da mesma forma que vimos em relação às autarquias, para que sejam extintas, as empresas estatais, elas também devem ter uma lei específica para essa tal extinção, gente, em respeito ao princípio da simetria dos atos administrativos. Em relação à natureza jurídica, temos que essas empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, mas devendo em determinadas situações, gente, seguir as normas de direito público, como no caso de uma seleção de empregados, que deve ser por meio de concurso público. Uma outra peculiaridade importante é quanto àquelas empresas estatais que são voltadas à exploração de atividade econômica. Pois nesse caso, a sua gestão, gente, prevalecerá o direito privado. Já quanto às estatais que foram prestadores de serviço público, elas ficam sujeitas ao direito público. Em um julgamento do STF, em um recurso extraordinário, a RE 599628 do Distrito Federal, a Corte se posicionou sobre esse assunto e diz o seguinte, os privilégios da fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucro aos seus acionistas.
Assim, gente, a própria Constituição Federal já definiu que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão ter privilégios fiscais que não sejam extensivos às empresas do setor privado, conforme a previsão do artigo 173, parágrafo 1º e 2º do texto constitucional. Vale ressaltar, gente, que tal vedação somente se aplica às estatais que exploram as atividades econômicas, pois se forem prestadores de serviço público, poderá haver privilégios fiscais sim, porque neste caso não há uma competição do serviço com o setor privado. No que tange ao estatuto jurídico, a Constituição Federal, no parágrafo 1º, artigo 173, estabelece que a lei regulará a implantação de um regime próprio em relação àquelas estatais que exploram atividades econômicas. Outra diferença importante entre essas estatais é que para a sociedade de economia mista, o capital não necessita ser 100%, mas o Estado deverá possuir maioria das ações, enquanto nas empresas públicas, o capital social deve ser 100% de recurso público. Por fim, gente, em relação ao foro jurisdicional competente para julgar as causas relativas às empresas estatais, nós temos que verificar uma sutil diferença. Tem que dar uma olhadinha aqui. Se for empresa pública federal, Justiça Comum Federal, né? Sociedade de economia mista federal que participa de outra empresa, a justiça competente é a justiça comum estadual. E se for uma sociedade de economia mista federal, que a União intervenha como assistente ou oponente, né, a justiça comum é federal. Beleza? Então a gente chega ao final de mais uma aula de direito administrativo, onde nós estudamos administração pública indireta, a sua segunda parte, e verificamos os conceitos e características das empresas públicas e sociedades de economia mista. Na próxima aula, iremos estudar sobre as fundações públicas. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.